Olá, putos barbudos, sejam bem-vindos ao 61º episódio do Puto Barba, o vosso podcast segundas-feiras. Tudo bem convosco? Comigo está tudo. Está tudo. Hoje é quinta-feira, ok, estou a gravar à quinta-feira, às 15h05, ou seja, às 3h05 da tarde, para quem não sabe ver as horas. Antes de mais, o José Editor, ou seja, o José de sábado, quer alertar o José de quinta que ele esqueceu de colocar o trecho dos seus enviados especiais ao concerto de Linda Martini no Porto. Por isso, fica aqui um trecho então com esses dois enviados especiais ao concerto de Linda Martini no Coliseu do Porto. Obrigado. Está um grande Zé aqui no rescaldo do concerto de Linda Martini, aqui com o João. João, o que é que achaste do concerto? Foi giro. Eles começaram com Cemitério dos Prazeres, não é? Sim. E terminaram com o Chamé de Sereia. Foram uns putos acima do palco, não é? Que devem ter sido os mesmos Também de acho, Lisboa, não é? acho que sim. E Os gajos do casino? os gajos do casino, não sei porquê. Sei lá, uma Já ouvi jovem... uma história sobre isso, mas eu acho que é assim. Eu ouvi em Bilar de Mouros uma história sobre esses gajos do casino, que são os gajos que já foram bem para aí umas 20 vezes esses gajos. E tipo, Gajos viciados em Linda Martini. Pá, grande Zé aqui, é uma honra fazer o rescaldo e enviados especiais para Puto Barba. Passo para ti, grande Zé, beijinhos e abraços. José de quinta, para a próxima presta mais atenção ao conteúdo que tens de publicar no teu podcast, ok? Obrigado. E ai, porque é que estou a gravar a esta hora? Perguntais vós. Porquê é que estás a gravar a esta hora? Estou a gravar a esta hora porque só entra às 5 ou às 17. Estamos outra vez na loucura de dar horas extras e o caralho. E então andamos todos desregulados. Por isso, aproveitei para gravar. E vamos ver como é que fica. Vamos lá então. O que é que se passou? O que é que se passou nesta semana? O que é que se passou? Desde que gravei o último episódio, basicamente foi trabalhar, editar o podcast e depois, no fim de semana, fui até à Serra da Estrela. Putos. Este podcast este podcast a partir de agora vai deixar de ser um podcast de comédia e vai ser um podcast de viagens e essas merdas e vou ser patrocinado por essas empresas que oferecem viagens low cost e o caralho, e depois eu tiro fotos a sorrir como se fosse tipo uma viagem super confortável. Mas então fui à Serra da Estrela pela primeira vez, ok, aos 26 anos. Uou, mas não fui ver neve. Até porque para ver neve não é preciso ir à Serra da Estrela, já que eu uma vez em Galegos, mas disso ninguém fala. E então fui à Serra da Estrela. Não fui sozinho, ok. Fui com a famigerada miúda. E a primeira... E tipo... tenho aqui algumas cenas para dizer. Nós ficámos em Ceia, ok. E depois então a partir daí é que fomos aos vários sítios. E tipo, a impressão que dá quando as pessoas dizem fui à Serra da Estrela, é do tipo, chegas lá à torre e está à vista a Serra da Estrela. E tipo, não. Basta pesquisar na net, sei lá, melhores sítios para ver na Serra da Estrela ou qualquer merda. Dá-te logo para aí 16 ou 20 sítios de interesse para ver na Serra da Estrela. E tipo, quem vira aquilo pensa, é tudo ali pertinho. Não é. Tipo, há merdas a distanciar-se umas das outras tipo 20 km e tipo, é tudo a Serra da Estrela. E então, e acho que ainda tinha outras mais longe do que 20 km, tipo 50 km ou caralho. É o mesmo que tu dizes, boa Braga, e depois estás no Porto, ainda estou em Braga. Por isso, Mas, então, se calhar primeiro falo de Ceia. Primeiro se calhar falo de Ceia e depois vou falar um bocado das outras cenas todas. Então, em Ceia, o que é que se passou em Ceia?
primeiro, fiquei algo desiludido, porque foi do tipo, Serra da Estrela, meu, deve-se comer bué bem e o caralho. Pá, não sei, porque nós estávamos à procura de restaurante e tipo, nenhum nos chamou bué a atenção. O que, o que nos chamou mais a atenção era um chamado Olhos de Água. Duas vidas separadas pelo tempo, dois destinos numa história de amor, duas lágrimas caindo no momento em que se acende a dor, uma esperança no horizonte quer brilhar, ser uma estrela que nos guia sem saber. Mas o tempo sempre acaba por mudar, o amor irá vencer. Olhos de água não deixam de sentir, olhos de água não podem desistir de procurar o outro lado para completar o sonho impossível de apagar. Tipo a novela da TVI interpretada pela Sofia Alves, em que ela era duas gêmeas, mas estava fechado. E tipo, estava fechado, acho que provavelmente estava fechado para sempre, porque aquilo, não sei, não tinha nenhuma informação lá, mas e isso é uma cena interessante, é o empreendedorismo em Ceia, porque lá os gajos são fortes nos nomes, tipo. Tinha essa Olhos de Água, que era um restaurante. Depois tinha uma cena chamada Palco de Sonhos, que eu pensei que era tipo uma escola de música ou caralho, tipo, anda para Palco de Sonhos, nós ensinámos-te a tocar viola e tu vais ficar super famoso. Não, era uma loja de noivos. Por isso, chamava-se Palco de Sonhos. Depois tinha uma farmácia, acho que era uma farmácia chamada Gato Preto. Por isso, E tinha, tinha outra. Tinha uma loja de roupa e calçado que se chamava Trapo Velho. Acho que era Trapo Velho, só que o O era substituído por um U. Ou seja, era Trapo com U e Velho também com U. Acho que era isso, por isso. O pessoal em Ceia é bué... tem boa força a escolher nomes para as cenas. Por isso, se tiverem algum projeto e precisarem de inspiração, tipo, dão ali uma volta no centro de Ceia e vão encontrar inspiração. Depois, outra cena que me chamou a atenção é que pelos vistos lá é permitido vomitar e cagar no meio da rua. Tipo, sacos plásticos, esqueçam. Sacos plásticos é um conceito que ainda não chegou a Ceia. Não sei se é por causa das tartarugas, para não morrerem sufocadas no mar, se que é, mas tipo, aboliram completamente os sacos de plástico de Ceia. Ou seja, se tens um cão e se ele te caga no meio de um passeio ou assim, caga, não vais apanhar porque não tens sacos plásticos, porque isso é um conceito que ainda não está presente em Ceia. Por isso, o conselho que dou é, tenham cuidado a andar nos passeios, porque vómitos foram só 2 vezes, por isso acho que é tranquilo. Vómitos foram só 2 vezes, mas tipo, merda foi bué vezes. Agora tipo, será que era só de cães ou será que também era humana? Porque aquilo estava um bocado trágico. Por isso tenham cuidado a andar nos passeios, ok? E se forem se moram em Ceia, usem pelo menos os sacos plásticos, pelo menos para apanhar a merda dos vossos cães. Tipo, acho que ainda por cima uma cidade que é, entre aspas, turística, por causa da Serra da Estrela, não sei, mas acho que dá assim uma impressão um bocado fodida. E outra cena, arranjem esgotos, porque aquilo tem sítios que cheira mesmo mal, meu.
Não sei se o que é que se passa, se é só o cheiro normal da cidade, se caralho é, mas tipo, uou, aquilo é duro, meu, aquilo é duro. De resto, pá, o que é que há mais a dizer sobre ceia? Acho que é isso. Acho que é. Há bué queijo. Há bué queijo, isso também há. Mas se calhar o queijo. Se calhar o queijo vou deixar para depois para falar. Depois, nós no primeiro dia fomos. Primeiro dia ou sábado. Fomos à Lagoa Comprida. Acho que é assim. Ou a barragem de Lagoa Comprida. Pronto, é assim qualquer cena. E tipo, nós estávamos um bocado decepcionados. Tipo, não vai haver neve, vai ser uma merda. Mas não, tipo, o conselho que eu dou é: ok, se puderem ir lá 2 vezes, ok, vão no inverno quando tiver neve. Porque deve ser fixe. Mas tipo, vão no verão. Isto é inverno, mas estava sol. Tipo, nós apanhámos 17 graus. Só que à noite fica bué frio. Mas para quem curte tirar fotos de paisagens ou caralho, ou para quem curte só ver as paisagens, tipo, aquilo tinha paisagens mesmo bonitas. É que, primeiro, a própria viagem de carro até Ceia, na autoestrada, ok, tranquila. É só que tem bué inclinações, bué a subir, bué a descer. Mas depois, quando sais da autoestrada e vais para a estrada nacional até Ceia, não sei se eram uns 20 km, caralho era. Tipo, tem lá uma parte que é mesmo bonita. É mesmo bonita e tipo, para quem gosta de conduzir é mesmo excelente. Porque aquilo é, sei lá, tens uma reta, faz de conta, 200 metros, depois tens uma curva, depois tens outra reta, 300 metros, depois tens outra curva. É tipo, é sempre curvas e contra-curvas, mas é uma estrada excelente. Faz-me lembrar a estrada que liga o Jerez à Espanha. Tipo, não sei que estrada é, mas acho que devia ser das melhores estradas para conduzir. Porque tem a primeira é sempre a descer, ou seja, dá para controlar melhor a velocidade, as coisas estão sempre a reduzir e o caralho. E depois, porque não é só reta, e tem aquela cena da... Tipo, é a união perfeita entre curva e reta. Tipo, é fixe de conduzir aquela estrada. E depois também deve ter, a chegar a ser, também deve ter uma das maiores retas de sempre. Aquilo, sei lá, aquilo eram para aí 2 km de reta. Parecia quase quando estás naqueles filmes americanos, tem aquelas autoestradas que nunca terminam. Pronto, parecia isso, só que não era uma autoestrada, era só uma estrada nacional. Mas então, visitar a Serra da Estrela com bom tempo. Aquilo, tanto dentro do carro, enquanto íamos de um lado para o outro, a ver as paisagens, como quando parávamos em algum sítio de interesse, para ver aquilo, era tipo... tipo, boca aberta, tipo... Uou, isto é mesmo bonito, meu. É que depois, como estás numa altitude fixe, tens fotos em que tens o céu, depois tens tipo umas nuvens a separar o céu das montanhas, entre aspas, e depois tens as montanhas, e é tipo... Foda-se, meu, isto é mesmo bonito. Por acaso não estava à espera que fosse assim tão fixe. Pensei que ia ser, ok, não vai estar neve, vamos ver o que é que vai dar para ver, mas tipo, surpreendeu o pela positiva. Mas então, fomos para a Serra da Estrela, para a torre, depois, porque nós éramos para ir ao... Eu ia dizer que era mas não é o Poço do Inferno. O Poço do Inferno era onde estava o Rico Fazeres. Por isso, nós tivemos... dois ídolos do audiovisual português que passaram o mesmo fim de semana juntos na Serra da Estrela. Só que, tipo, nós só visitámos 2 ou 3 sítios. Aquilo tínhamos de ter para aí uma semana. Uma semana para visitar tudo. E com tranquilidade. Mas depois o Miguel depois disse: não encontraste lá o tio Rico, caralho, podias ter tirado uma foto. Nós nem fomos para ali. Mas então, nós éramos para ir àquele, entre aspas, buraco. Aquele buraco super famoso que leva a água, tipo...
Acho que dá água para a barragem da Lagoa Comprida ou assim qualquer cena, pronto. Só que já não dava tempo porque aquilo eram 5 km a pé ou não sei o quê. E lá está, é por isso que eu digo que deve ser fixe visitar no verão, porque como os dias são mais compridos, às 8 da noite ainda é de dia, estás a perceber? Enquanto que agora, tipo, às 6 já é noite. E então... E então é a recomendação que eu deixo. Vão lá no verão. Mas então, como não deu para ir a esse sítio, fomos à torre. E lá está, outra vantagem. Se tivesse a nevar, provavelmente não conseguíamos ir lá de carro. Assim, dá na boa para ir lá de carro. Fomos à torre. Vi lá uma Billie Eilish genérica. Yeah. E eu depois estava a pensar. Eu acho que aquela gaja, eu não tenho a certeza, ok, não tenho a certeza. Mas aquela gaja, eu acho que foi uma gaja que eu vi no Alive, no concerto dos Pearl Jam. Porque é que eu ainda me recordo disso? Porque a gaja tinha, na altura tinha o cabelo azul e agora tinha o cabelo verde. É por isso que eu digo que ela é a Billie Eilish genérica. Não tenho a certeza, mas tipo, às vezes o meu cérebro tem destas merdas e guarda caras assim bué aleatórias. E então, yeah. Então estava lá essa Billie Eilish genérica. Estava lá mais algum pessoal aí tipo, vamos tirar aqui a foto entre as duas torres e não sei o quê, e o caralho. Outra cena que eu também reparei bué, que depois até mandei ao Miguel, é tipo, tinha lá bué montes de pedras, montinhos, tipo 4 ou 5 pedras empilhadas, e tipo, provavelmente é aquele pessoal que faz aquela legenda, as pedras no meu caminho, junto-as e faço um castelo, ok. Ainda só estão a fazer umas torrezinhas, mas o castelo deve estar a caminho de ser feito. E pá, é mais uma vez a tal cena. A tal cena estás à altitude, aquilo tem 1993 metros de altitude. Que por acaso 1993 é o meu ano de nascimento, mas ok. E tipo, mais uma vez já consegues ver as tais nuvens a separarem o céu. Só que aquilo estava bué frio, meu, estava bué frio. As mãos estavam mesmo quase a congelar. E então, depois ainda tentámos ver o pôr do sol, só que aquilo, tipo, estavam bué nuvens e então já não deu para ver o pôr do sol. Mas recomendo muito. Tipo, eu juro que não estava à espera que aquilo fosse tão fixe. Eu estava. Porque é tal cena. De vez em quando há aquelas reportagens a dizer: Serra da Estrela, ou comer além da neve, ou não sei o quê. Mas tipo, é sempre: pico, 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 pico. Pico não, a torre, a torre, a torre, a torre, a torre. E tipo, não, meu, isso não é assim tão interessante. É só: estou no ponto mais alto de Portugal continental. Mais nada do resto. Tipo, os outros sítios, se calhar, são muito melhores. E outra cena, tipo, estava pessoal a andar lá no teleférico de ski sem neve. Não sei, tipo, era só aquela cena, quero andar. Ok, pessoas a existirem bué, e depois, o que é que aconteceu lá na torre? Aconteceu que eu senti e cheirei o pior cheiro de sempre. O pior cheiro de sempre. E as pessoas perguntam, tens a certeza que foi o pior cheiro de sempre? Tenho. Tenho porque eu estava lá e tipo, e não fui só eu a sentir esse cheiro. E a partir desse momento, digo-vos, a partir desse momento, acho que estou apto para entrar em qualquer casa de banho pública porque já estou imune. Tipo, isto é. Se calhar as pessoas estão à procura da vacina para o coronavírus no sítio errado. Ok. Se calhar tinham só de ir à torre. Tirar uma amostra daquele ar que se estava a cheirar ali e se calhar é só a própria vacina para o coronavírus, porque é impossível, se injetares isso em alguém, é impossível o vírus continuar a matar pessoas, ok? Por isso, cientistas chineses e da comunidade internacional vão à torre, à Serra da Estrela, ok? Porque lá tem a solução para todos os vossos problemas. Mas nem disse qual é que era o cheiro. Nem disse qual é que era o cheiro. Estava aqui a falar, mas nem disse qual é que era o cheiro. O cheiro basicamente era... Não sei onde é que quem é que foi que pensou aquilo, mas... Aquilo basicamente é uma cena de
queijos e peles, porque, isso é outra cena. Ali em Ceia, Serra da Estrela e o caralho, as cenas de turismo que há é tipo queijos da serra, casacos de peles e meias bué grossas custam 5€ o par. E depois uns ímãs meios fodidos, mas basicamente é isso que se resume as cenas as lojas de ceia. Por falar em lojas de ceia, também há outro também há outro nome de empreendedorismo bué giro, que era a pastelaria, restaurante e papelaria. Acho que era assim, pastelaria, restaurante e papelaria Tutti Frutti. Por isso, quem nunca quis tirar fotocópias enquanto come um bolo? Ou está a comer a sua vitela assada? Quem nunca? Mas então, aquilo tinha a casa de banho e ao lado tinha uma dessas tais lojas que vende queijos da serra. E tipo, o queijo da serra, se estiver sozinho, solitário, é ok o cheiro dele. Mas tipo, se tiverem 500 queijos da serra juntos, aquilo é um cheiro bué forte, meu. E agora imaginem uma casa de banho público onde o cheiro também é bué forte a mijo. E agora imaginem a junção desses dois cheiros. Nós fomos uns guerreiros ao não vomitarmos lá na casa de banho. Porque aquilo estava mesmo forte. E depois, nós enquanto íamos a passear, íamos comprar o queijo da serra, eu estava a fazer a analogia e a miúda depois concordou, que é tipo, nós estávamos a dizer que curtíamos queijo de limiano. Queijo limiano não, foda-se, limiano é a marca. Queijo Flamengo. E então depois eu disse, o queijo Flamengo é tipo nós, que são assim, somos pessoas que estamos ok, tranquilas, não chateamos quase ninguém, tipo, quem quiser gosta, somos bué acessíveis, ok? Nós somos o queijo Flamengo. E depois, tipo, o queijo da serra é tipo os influencers da Prozis, que tipo, existem bué, estão sempre bué presentes, fazem bué barulho, do tipo, o barulho era o cheiro, não é? Mas, o queijo da serra é o influencer da Prozis dos queijos. Porque, tipo, existe bué, do tipo, já estou aqui, estou aqui. E depois, como tem vários tipos de queijo da serra e vários preços, é tipo aqueles influencers, os mais baratos, são os queijos mais baratos, aqueles tipo, só tenho 10 capas, tenho 50 capas, tenho 100 capas, por isso, foi essa a analogia a que chegámos. Mas então, depois saímos da torre, fomos a descer tal. E outra cena, tenham cuidado a descer porque os ouvidos ficam bué fodidos. Não sei se foi de descer tanto, mas estava com os ouvidos mais fodidos do que se estivesse a ver um concerto. Por isso, não sei se foi descer de tanta altitude em tão pouco tempo. E então os ouvidos estavam a atrofiar bués. Depois regressámos à ceia, ok, onde íamos ficar lá numa residencial. Até devia dizer o nome da residencial porque a senhora foi boa e simpática. Residencial, deixa cá ver. Booking. Residencial Cabeça da Velha. E então fomos lá para a residencial. Fomos recebidos pela senhora e aquilo é uma residencial e restaurante. E nós depois percebemos que mas antes disso, antes de tudo ainda fomos almoçar. Isto foi no... Espera aí que eu estou todo perdido. Ok, isto não vai ser por ordem cronológica, mas caguem porque o mais importante são as experiências, ok? Então, no sábado fomos almoçar... foi no sábado. Foi. Ok, no sábado fomos almoçar e tipo, como isso aí nada nos chamava a atenção, foi tipo, vamos a caminho da serra e depois lá encontramos alguma cena. Ok. E então parámos no Sabugueiro, acho eu, que é uma das aldeiazinhas lá nas montanhas. E aí, tipo... Aí tivemos uma discussão gastronómica sobre o que era entrecosto e entremeada. E tipo, para ela
o entrecosto é uma cena e para mim é outra. E então a minha explicação foi boa estúpida, que foi do tipo... Aqui no Minho mais aldeias, tipo, entrecosto é o que as pessoas chamam entremeada. Agora já se começa a ver mais sítios a chamar entremeada, mas tipo, para nós é tudo entrecosto. E então eu mandei vir a entremeada, mas naquela que era o meu entrecosto. E claro que acertei. Ela optou por meio frango e tipo, o frango não tinha asas. E a minha questão é, como é que é meio frango se o frango não tem asas? Mas preços bem inflacionados, mas... Ai, quer ser turista? Vai, paga aí, caralho, paga. Mas a melhor parte foi a parte da sobremesa. Em que nós comemos o frango tipo leitão das sobremesas. E quando o senhor trouxe a sobremesa e ela reparou, ela foi tipo, não pode ser, eu não estou a acreditar. E tipo, a sobremesa era bolo de bolacha, e o bolo de bolacha acho que toda a gente sabe como é que é feito, é tipo creme ou natas, ou como queiram chamar, bolachas molhadas em café, depois mais creme, mais bolachas, sempre assim, sucessivamente. Ali o pessoal é ousado, e então tinha tipo creme, bolacha, Maria, normal, e depois no meio tinha uma bolacha Oreo. E era tipo, what? Mas ok, estamos bem. Devia ser, é tipo aquela discussão da mixórdia de temáticas do Ricardo Araújo Pereira, em que ele tem um episódio a falar sobre a canja, em que ele fala de como é que a canja devia ser feita. Eu, se encontrar esse episódio, eu vou deixar aqui. Bom dia. Esta é a última semana da mixórdia de temáticas série Ribeiro. Foi um ano de intensa produção de fantochadas ridículas, de pantominices extremamente caricatas, de galhofas bem tolas. Foi uma rubrica que nos fez sorrir, que nos fez sonhar, que nos fez clamar: ui, que coboiada para aqui vai. Ficámos mais ricos? Crescemos enquanto seres humanos? Em princípio não, mas ao menos estivemos entretidos. Mais vale isto do que a gente meter-se na droga. Sendo esta a última semana, resolvemos recuperar algumas das personagens mais marcantes deste ano de Mixórdias e saber o que estão a fazer neste momento, depois das aventuras que viveram, como naquelas reportagens da SIC, em que eles vão à procura de pessoas com quem falaram há 10 ou 20 anos e verificam que realmente estão todas 10 ou 20 anos mais velhas e com muito menos dentes. É isso mesmo. Hoje vamos saber o que é feito de Acácio Ribeiro, o manifestante que propôs reduzir a dívida por intermédio do envio de uma canja para Angela Merkel. Acácio, como é que correu esse projeto? Olha, não correu bem, porque neste país, infelizmente, é muito difícil reunir consensos. E por causa da politiquice, mais nada, é politiquice. Porque para mim não há nada mais consensual do que a canja. É agradável, faz bem e é um caldo que tem tudo para reunir à sua volta um consenso político muito alargado. Então o que é que falhou? Falhou as pessoas porem o seu interesse à frente do interesse do país. Foi o que falhou, porque eu, quando idealizei o projeto de mandar canjas para a gorda, disse logo: meus amigos, eu tive a ideia e posso coordenar as operações, mas eu tenho um negócio de plásticos e não posso deixar a fábrica assim, porque os alguidares não se fazem sozinhos. E eles: tudo bem, Acácio, não te preocupes que a gente faz a canja e mete-a em jerrycans para mandar para a Alemanha. Tudo certinho, um dia eu chego, estão os jerrycans cheios de canja. E eu olho para os jerrycans, não vejo uma moela, não vejo um fígado, não vejo um coração, não vejo aqueles ovinhos amarelos que ainda não são bem ovos. E digo eu: o que é isto? E eles: isso é canja. E eu: ai, não é não. Canja para mim é com miudezas. Vós fizeste sopa de água com massa. Isto não é canja. Mas era água de cozer o frango? Era. Então era canja. Não era, amigo. Não era. Canja é com miudezas. Tenha paciência. Por isso é que este país não avança. Aquilo podia ser caldo de frango, sopa de massa com aroma de galinha, com somé de pinto. Agora,
Ai, canja é que não era. Canja é com miudezas. Está mesmo a dizer canja é com miudezas. Esta questão é muito mais complexa do que eu pensava. Não é não, filho. Se tem miudezas, é canja. Se não tem, não é. É muito simples. Mas não se pode chegar a um consenso, por exemplo, dizer que é uma canja especial sem moelas. Não, desculpe, não. Senão eu dou-lhe um prato de batatas cozidas e digo que é cozida à portuguesa especial sem enchidos, couves, nabo, arroz, feijão e carnes. Canjas sem miudezas? O que é isso? Mas somos selvagens ou quê? Sujeitos a que a gorda nos diga: isto não é canja nenhuma, comei a vós. E pagais o que estáis a dever para eu ir comer canja verdadeira, com moela, fígado, coração e aqueles ovinhos amarelos que ainda não são bem ovos. Bom, então, e o que é que aconteceu depois? Eu fui trabalhar e eles ficaram a fazer uma canja como deve ser. No dia seguinte eu chego lá e digo: que é isto? E eles: é canja com miudezas. E eu: mal. Mas a canja tem algumas miudezas, mas também está cheia de pescoços e patas. E eles: então, pescoços e patas são miudezas. E não são? Pescoço e patas, minha senhora? Pescoço e patas? Meu Deus, são moelas, são fígados, são corações, são aqueles ovinhos amarelos que ainda não são bem ovos. Pescoço e patas são pescoço e patas. Mas se essa canja, perdão, mas se essa canja tinha as miudezas, no entender do acaso, eu estava correta. O facto de ter pescoço e patas era um bónus. Era? Então pera, então eu dou-lhe, vamos pôr uma mousse de chocolate e lá para dentro ponho pescoço de galinha e patas. E digo: olha, tens aqui uma mousse com bónus. Mas os pescoços e as patas não entram na mousse. Nem na canja. Pois aí é que está a questão. De maneiras que tenho as canjas embargadas até eles acabarem de catar os pescoços e as patas. E não se resolvem as questões do país por causa disto. Podíamos ter a dívida resolvida, a gorda podia estar com o bandulho cheio de canja já, e não. E portanto o meu plano agora é lutar para que se inclua na Declaração dos Direitos do Homem um artigo que diga que a pessoa humana tem o direito inalienável às miudezas na canja. E se calhar uma linha a dizer que pescoços e patas não são miudezas. Não é? Atenção, isto talvez no anexo. Eu acho que para o articulado principal acho que não vale a pena. Pronto, e foi mais ou menos esta a nossa reação. Foi tipo: é bolo de bolacha Maria, não é bolo de bolacha Maria mais bolacha Oreo. Isto é um escândalo. Isto é um frango tipo leitão das sobremesas. Ainda mandei ao DB, ao David Bruno, mas ele ignorou-me, por isso, mais uma facada, mas seguimos fortes. Então, isso foi. E agora onde é que estou? Ok, voltar para a residencial. Ok, agora sim, no fim do dia voltamos para a residencial. E tipo, chegámos lá, foi do tipo: ok, a porta está fechada, temos de ir pelo restaurante. Ok, muito bem, temos de ir pelo restaurante. Depois o senhor: a minha esposa ou a minha mulher já vai. E a miúda: claro que é a mulher que faz tudo, porque o homem está só a tomar conta do restaurante. Então a senhora estava tipo bué simpática. Ela: não sei o quê. Vamos ver se está tudo bem. Se não tiver, olha, vai-se embora e fica o problema resolvido. E nós: ok, está-se bem. Mas tipo, super simpática. Estava ali naquele limite entre a simpatia e a chatice. Ela continuou só simpática, mas estava ali. Aquela linha que separa estava quase a ser ultrapassada, mas tipo, ela teve bué jogo de cintura e ficou só simpática. Em total, tudo bem, tudo excepcional. Estava aqui a ver a nota da miúda, ela deu 10 estrelas, por isso, E depois, no dia a seguir, o pequeno almoço, a senhora também bué simpática, tipo, ela queria nos dar quase um almoço. Nós: tenha calma, minha senhora, porque ainda só são 10 da manhã e ninguém quer ter uma overdose de comida. Mas então, foi super simpática, por isso, se quiserem, fiquem lá na Residencial Cabeça da Abelha, é isso? Residencial Cabeça da Abelha, ok? É relativamente perto de Ceia e o caralho, por isso, essas cenas todas que vocês precisam, por isso, Depois, no último dia, fomos então lá a Loriga, que acho que... não sei, eu ia dizer que era o ponto mais bonito, mas não sei, porque também gostei bué da Lagoa da Cabeça Comprida. E aconteceram lá cenas fixes na Lagoa da Cabeça Comprida. Mas sei lá, a Praia Fluvial de Loriga foi mesmo... não estava à espera disto. Porque achei mesmo bonita. Por isso foram as poucas cenas que nós vimos, ok. Mas também foi a tal cena, nós fomos naquele espírito de, temos tempo, se não virmos agora, vamos ver da próxima vez, por isso temos tempo. Não foi naquela cena, tipo, tenho aqui uma lista de 10 cenas para ver e temos de as ver todas, tipo, caga, nem que seja só ver, tirar uma foto e bazar e não aproveitar o momento. Não, nós estávamos bué tranquilos a aproveitar a cena e tipo, acho que
Acho que esse é que é o espírito e acho que isso é que é o fixe da cena. É tipo, temos tempo, para stress já basta durante a semana, por isso vamos aproveitar o momento. Por isso recomendo bué a Serra da Estrela. Depois na volta à passeia, para a miúda apanhar o autocarro, aconteceu... Fomos então comprar os queijinhos, para trazer para as famílias, para ganhar pontos, como sempre. E eu fui assediado na rua. Não por um fã do podcast, podia ser, se bem que se fosse por um fã era muito mais confortável, mas tipo por uma pessoa super desconhecida. Super desconhecida, não, totalmente desconhecida, que eu nunca a tinha visto mais gorda. E pá, como é que vou dizer isto sem parecer um animal? Mas tipo, estávamos a passear, ok, de mãos dadas, normalmente, e estava lá um autocarro turístico, parado, e o senhor que estava sentado, tipo, no lugar do... Aqui nós chamávamos o controlador de bilhetes, ou assim qualquer merda. Tipo, aquele gajo que só entra de vez em quando para ver se toda a gente tem bilhete, ou caralho, para ver se a empresa não está a facultar entradas grátis, por exemplo. E então o gajo estava sentado nesse lugar, e o gajo foi tipo... Começou assim a sair do autocarro com a cabeça em direção a mim, e eu fui tipo, ok, o gajo vai-me pedir as horas ou o caralho. Não. Virou-se para mim e foi do tipo, e isto não é gozar, ele foi mesmo assim: olha, o senhor não vai cortar a barba? O senhor não vai cortar a barba? Acho que já está na altura de cortar a barba. E tipo, eu fiquei sem reação e continuei, assim do nada. E depois o gajo: amigo, está a brincar. E eu fui do tipo, uou, que é esta merda? É que ainda por cima, eu acho que foi nesse dia, tipo, eu tinha perguntado à miúda se já tinha sido assediada ou se já tinham dado piropos de merda ou caralho, e tipo, ela tinha dito que sim, que na rua onde ela mora, tipo, tem um café onde param só velhos e tipo, os velhos mandam assim esse tipo de bocas, e eu estava a dizer, tipo, foda-se, como é que o pessoal tem a puta da lado, tipo, não conheces a pessoa de lado nenhum e mandas assim uma boca como se fosse tipo o melhor amigo da pessoa? Não consigo entender. E então aconteceu isso. E eu fui tipo, ok. Se eu assim já fiquei na merda, agora imagina se fosse tipo uma merda mesmo sexual ou caralho em que a pessoa te assedia. Tipo, é bué estranho. É bué estranho porque tipo, tu ficas sem reação e depois, sei lá, ainda tens respeito por alguém que nem merece esse respeito, porque a pessoa está a meter-se contigo sem razão nenhuma, só porque tu tens barba. E foi uma sensação bem estranha. E tipo, pá, se não conhecem as pessoas, não se metam com elas se não tiverem nada em comum, ok? Tipo, ok, se estiverem num concerto e se forem free talkers e quiserem meter conversa, ok, aí compreendo-se porque, tipo, estás a dividir o mesmo espaço, podem ter algo em comum e até podem passar ali algum tempo a meter conversa. Agora, se não conhecem a pessoa de lado nenhum, se não têm nada em comum, se estão só a passar na rua, tipo, parem, não têm nada de meter conversa com ninguém, estão a perceber? Foda-se. Mas então foi isso. Depois levei a miúda até o autocarro. Fui para o carro, dei a chave e acendeu a luz de... acendeu a luz de... a luz de avarias. E eu fui tipo... ok, alguém anda a fazer bruxarias comigo porque não posso passar um fim de semana com a miúda sem que aconteça merda. Mas, e então estava a sair, eu tipo, ok, está a ligar a luz, mas deve dar para andar, até porque eu, foda-se, não posso ficar em ceia. E então depois estava a andar normalmente, só que o carro não desenvolvia assim tão bem. Até que a subir uma subida, uma subida que normalmente estava para subir para aí em quarta, ok, para aí a 50 ou 60, e em terceira, e a 30 ia a morrer. E eu fui tipo, ok, deixa-me encostar porque vou ficar aqui. O carro de trás ainda apitou e eu fui tipo, vai-te foder. E depois desliguei, deixei estar ali algum tempo, dei outra vez à chave, a luz manteve-se, mas o carro depois desenvolveu normalmente. Eu, ok, então ainda dá para fazer a viagem. Foi naquela tipo, vamos ver se dá. E então fiz a viagem tranquilamente.
ainda ultrapassei algumas pessoas pela direita na autoestrada, que depois foi isso que eu disse, que é tipo, há dois tipos de pessoas no mundo, aquelas que conduzem corretamente na autoestrada e aquelas que não aguentam o facto de serem ultrapassadas pela direita. E tipo, confesso que isso me dá algum prazer, ok? Que é tipo, principalmente se o carro da pessoa for bom. Principalmente se o carro da pessoa for bom, porque é sempre aquela atitude de superioridade, do tipo, ai, eu posso, porque tenho um BM, estás a perceber? E alguns aguentam, ok? Outros são ultrapassados e dão um pisca para a direita e pensam, fiz merda. Depois há os animais que ligam os máximos, tipo, não podes ultrapassar pela direita. Para esses animais, pá, também não podes conduzir na faixa do meio quando tens a da direita livre, ok? Mas ok, está-se bem. E depois outra cena que eu adoro é aquele pessoal que está tipo a 50 metros de distância e tu dás o pisca para ir para a faixa em que ele está e ele já está a ligar os máximos. E depois tu ainda tens tempo de ultrapassar, voltar para a tua faixa normal e a pessoa ainda vem lá atrás, a 50 metros de distância, na mesma. E é tipo, tem calma, ok? Tem calma. A autoestrada tem 3 vias, tens tempo de passar, ok? Tem calma. Mas então, a viagem foi tranquila, menos na parte em que estava tipo a cair um dilúvio do caralho. Se calhar só conduzia assim com tanta chuva na autoestrada quando fui ver a AC/DC a Lisboa, em que na viagem da ida também estava assim a cair um temporal do caralho. Mas lá está, tipo, ela traz o bom tempo com ela, mas também o leva, por isso, tenho de me habituar a isso. E foi isso a viagem, ok? Por isso já sabem, agora este podcast vai deixar de ser de comédia e vai passar a ser um podcast de viagens. Por isso preciso de patrocínios, mais do que nunca preciso de patronos para me pagarem viagens, estadias fora, por isso, e o nome do podcast vai mudar para tipo o puto de barba nos caminhos de Portugal, ou assim, ainda temos de fazer um brainstorm para mudar este nome, porque a partir de agora vai ser um podcast de viagens, não está a gozar. Mais temas além da viagem. Outra cena que me chamou boa a atenção foi os nomes que foram anunciados agora no Rock in Rio. Foram anunciados os Haha, os Duran Duran, Chutes e Pontapés e os Bush. Bush. E tipo, ok, compreende-se. É aquela noite pós-cotas, porque são todos no mesmo, acho que são todos no mesmo dia, então é tipo, se tens mais de 50 anos e sem achas que é jovem, anda, o Rock in Rio abraça-te. E tipo, compreende-se. É uma jogada tipo Bilar de Mouros, que normalmente esses nomes podiam estar facilmente em Bilar de Mouros, mas compreende-se. E aceita-se, mas foi um bocado do tipo, ok, conseguiram chamar estes nomes todos para o mesmo dia, está-se bem. Por isso, o Rock in Rio, dentro da loucura toda que é o cartaz dele, provavelmente é aquele cartaz que ainda consegue chamar a atenção de várias pessoas, enquanto tipo a live está ali uma misturada do caralho e tipo... E mesmo Paredes de Coura também tem de chamar a atenção, tipo, que é esta merda, agora é só hip-hop que se confirma em Paredes de Coura. Estamos a brincar ou o quê? João Carvalho, que é essa merda, foda-se. Manda aí Tame Impala, está toda a gente aí cheia de hype para Tame Impala, só queremos isso, mais nada, foda-se. E depois, se calhar o outro tema vai para o Verdade para Lordice, vamos então para o Verdade para Lordice desta semana. Toca aí o jingle, Bia. Minutos tólidos, comentários estúpidos, tudo isso para dizer que são só muito estúpidos na Verdade de Palodice. Verdade de Palodice. Não te preocupes que não és o único que não sabe o que é que estamos para aqui a dizer. Ora bem, na Verdade de Palodice desta semana vamos falar do acontecimento com o Marega, ok? Desse acontecimento que marcou Portugal e que chocou, porque, pelos vistos, descobriu-se que em Portugal há racismo. Descobriu-se. Porque até agora não se sabia. E, tipo, as pessoas estão chocadas. É normal. É normal porque, tipo, se tivesses alguém preto a ser agredido por polícias, ok. Aí, se calhar, pensavas, ok, não, afinal, já é uma cena mais frequente. Mas como nunca tivemos isso em Portugal, alguém ser agredido só porque é preto, e ouvir polícias, como eu já ouvi,
todos satisfeitos a dizer o que eu gosto é de bater em pretos, caralho, isso aí é que me dá tesão ao caralho. Como isso nunca aconteceu no nosso país, claro que ficámos chocados sempre que quando acontece isto pela primeira vez. Mesmo em estádios isto nunca aconteceu, tipo, estádios sabe-se perfeitamente que é um ambiente super confortável, em que vão famílias de mãos dadas e tudo para ver jogos. E então claro que Portugal ficou chocado com este caso de Marega. Tipo, Portugal não, vamos lá ser sinceros, uns 20% de Portugal ficou chocado, uns 20%, porque depois temos ali outros 30% que já sabiam que Portugal era um país racista, porque lá está, tiveram o azar de ler as notícias, lá está, nem toda a gente consegue ver isso, mas conseguiram, tiveram acesso, não sei, se calhar esses 30% assinavam aquela cena do Nónio ou o caralho, e então tiveram acesso a essas notícias que falavam de polícias a agredir pessoas pretas só porque a filha não tem o bilhete. Se calhar isso aconteceu com esses 30%. Os outros 50% da população ainda acha que isto não é racismo. Por isso, acho que estamos bem, ok, acho que estamos bem. 50% acha que não é racismo, por isso. Primeiro, não é racismo porque ele não é do vosso clube, logo aí já, claro que já não é racismo. Depois, não é racismo porque ele também foi festejar para a bancada. Esse argumento foi espetacular. Foi tipo, mas ele também não tinha nada aqui festejar para a bancada do Vitória. Nem tinha nada de meter a cadeira na cabeça. Eu só vos queria dizer que a cadeira só foi parar à cabeça dele porque foi atirada para dentro de campo para tentar agredir. Isto parece bué chocante. Isto parece bué... Atenção, o que eu vou dizer se calhar pode chocar as pessoas, mas tipo, o Marega não sacou da cadeira atrás da caneleira, como o Éder fez com a luva branca quando marcou o gol do Euro. Não, atenção, ele não tinha a cadeira dentro da caneleira, não. A cadeira foi atirada para dentro de campo ao agredir, porque ele é preto. E tipo, o único festejo dele foi bater assim no braço, do tipo, esta é a minha cor e eu tenho orgulho na minha cor. E tipo, eu sei que é duro, eu sei que deve ser duro quando tu estás a ofender alguém e essa pessoa se revolta e mostra, não, vais precisar de muito mais para me deitar abaixo, filha da puta. E tipo, essa foi a atitude dele, foi tipo, eu até posso sair, mas vou sair de cabeça erguida e vou sair a mandar-vos para o caralho. E calma, que não somos todos Marega, não somos. Nem vamos começar a maregar que isso... As pessoas depois têm uma necessidade de existir, tipo, eu estou em cima da cena, caralho, eu estou em cima da cena, estou a ver estas merdas, estou a ver estas merdas. E tipo, tenham calma, mas a atitude do Marega foi de um patrão do caralho. E eu nunca pensei elogiar o Marega como elogiei, mas tipo, foi um patrão do caralho. E tipo, eu sempre defendi aqui a claque do Vitória, tenho amigos vitorianos, mas isto devia envergonhar todos os vitorianos. Todos. Isto devia envergonhar todos os vitorianos. Assim como eu já me senti envergonhado com atitudes do líder dos Super Dragões, com atitudes da claque dos Super Dragões, como eu me senti envergonhado, e talvez por isso cada vez ligo menos ao futebol, porque já não é só dentro do campo. Tipo, cada vez é menos só o que se passa dentro do campo. E tipo, a atitude desses adeptos que fizeram isso, que eu acredito que não foram todos, quero acreditar, até porque se esses meus amigos tiveram esse tipo de comportamento, vamos ter aí problemas. Mas isto devia envergonhar toda a gente. E teres um presidente do Vitória a ter as declarações que teve, a dizer, eu não ouvi nada racista. Não. Como disse a Joana Marques no Extremamente Desagradável,
ela disse: epá, eu estava a 380 km e consegui ouvir através da minha televisão. E ele que estava dentro do estádio e não conseguiu ouvir. Se calhar vou ter de ir à Vorten e pedir e devolver mais dinheiro à Vorten, porque a minha televisão afinal é melhor do que aquilo que eu estava a pensar. E tipo, pá, não se pode, nestes casos, não se pode passar a mão no pelo dos adeptos. Tipo, tivemos o presidente a dizer: ai não, o que eu vi foi uma atitude de um jogador que veio provocar as bancadas. E tipo, ok, vamos imaginar que o Marega provocou as bancadas. Isso dá o direito de o ofender por causa da raça dele? Dá o direito das bancadas de o deitar abaixo por causa da raça dele? É que eu acho que não. E tipo, se tu... vamos agora tirar isto deste contexto e meter noutro. Estamos aqui a discutir. Se a partir do momento em que eu te mando uma boca mais agressiva, se tu partes logo para a violência, pá, temos de ter calma, tens de rever esse teu comportamento. E aqui é a mesma cena. Ok, podiam estar a discutir os jogadores com a bancada. Se a partir desse momento a bancada parte logo para ser racista, pá, se calhar, não sei, mas se calhar temos de rever esses comportamentos. E das imagens que mais me chocou foi tipo ver putos, e aqui quando digo putos digo, pá, pessoal até aos 18 anos, por exemplo, que alguns já não são putos, ok, mas já, a defender o clube como se fosse a última cena que eles têm. E tipo, esse nível de fanatismo assusta-me bué. Porque pá, são putos que com 2 lambadas eles caíam por terra, ok? E dá-me, assusta-me vê-los assim cheios de coragem, tipo, estou a defender esta merda que é o meu clube, caralho. E tipo, pá, não. Temos de rever isto tudo. O Vitória tem de ser penalizado com uma pena grande. E a ver se a partir de agora, sempre que isto acontecesse, se tem mão dura. Porque já não é a primeira vez que acontece. Não só em Portugal, ok. Mas já aconteceu com muitos jogadores. E para todas as pessoas que reclamam, pá, se calhar o último caso... Quem sofria muito isso também era o Balotelli, mas se calhar o último caso assim mais mediático foi do Moise Kean, aquele puto que jogava na Juventus e foi para o Everton. Moise Kean, Moise Kean. Enquanto ele jogava na Juventus, um jogo contra o Génova ou Cagliari, era uma dessas duas equipas, acho eu, em que tipo, os adeptos estavam sempre a reclamar dele, sempre a chamar nomes e o caralho a chamar cenas racistas, e quando ele marcou o gol também foi tipo festejar em frente à bancada. E tipo, aí é que está, eles provaram dentro de campo, ok? Provaram dentro de campo e nessa altura também alguns jogadores da Juventus estiveram contra ele, tipo, ele não devia ter provocado os adeptos, pá, estás à espera de quê? Imagina, tu estás no teu trabalho, estás tranquilo, estás a fazer a tua cena, ok, estás a fazer a tua cena e pá, estás ali 2 horas sempre a ouvir merda, sempre a chamar-te nomes, sempre a deitar-te abaixo, estás ali com uma pressão incrível, com uma pressão do caralho, e tipo, à primeira oportunidade que possas virar o jogo, claro que vais atacar. E tipo, ele aguentou ali, ouvir, foi acumulando, marcou o golo, claro que tinha de festejar, e claro que foi festejar do tipo, eu estou aqui. E tipo, que diferença é que faz isto qualquer jogador faz isso, meu. É quase como se calhar o Severovic de ser tão criticado, quando marcar um golo agora vai tipo mandar calar os adeptos do Benfica, ou tipo aquela cena de meter nas orelhas do tipo, não estou a ouvir as vossas críticas ou o caralho. Tipo, todos fazem isso, mas lá está, o Marega, como é preto e como foi vítima de racismo, não pode. Mas tipo, Portugal não é um país racista, não, Portugal está ali. Nem sei como é que se pode concluir isto, mas está aí. A outra verdade para Lourdes, é a eutanásia, que acho que vai ser debatida hoje, dia 20 de fevereiro, acho que vai começar a ser debatida hoje.
E tipo, eu estava a falar com a miúda, estava a ver qual é que era a opinião dela e tipo, ela é contra o referendo e eu, entre aspas, sou a favor. E eu depois expliquei. Porque eu quase que aposto que se não for a referendo, vai toda. E se for aprovado, ok, se for aprovado sem ser em referendo, à mínima hipótese eles vão tentar mudar a lei novamente. Tipo, basta trocar de governo e vão tentar mudar a lei. Enquanto que se for um referendo, acho que vai ser mais difícil. Foi como aconteceu com o aborto. Até porque eu acho que a maior parte da população é a favor da eutanásia, não tenho a certeza. Mas o que mais me assusta é este lobby todo que está a ser feito pela igreja. Tipo, não podemos matar os nossos velhinhos. Foi nessa altura que aquela miúda apareceu lá com o cartaz, não matem os velhinhos, olha. Como é que ainda ninguém pegou nesse cartaz novamente? Até estou surpreso. O que eu vos tenho de dizer é, se a eutanásia for aprovada, ninguém vai chegar à tua beira com uma seringa letal e te vai espetar a seringa e te vai matar, ok? Cabaco, tem calma, ninguém te vai desligar as máquinas, Não, foda-se. Ninguém vai desligar esse interruptor que tens nas costas a dizer on e off, tem calma. Ok? Vais continuar vivo, entre aspas. Olá, como é que tu estás? Vais continuar. Ok? Ninguém te vai matar. Não, tem calma. Tem calma, cabaco. E tenham calma. Ninguém vos vai matar. Lá por serem de direita ou da extrema-direita, ninguém vos vai matar. Ok? Tenham calma. E fazer aquela demagogia do tipo a eutanásia não precisa de ser aprovada. O que precisa de ser aprovado é a melhoria do Sistema Nacional de Saúde e dos cuidados paliativos. Isso precisa de ser melhorado, mas tipo, tu chegas ali a um ponto em que estás num sofrimento intolerável que, podes estar na melhor cama do hospital, mas tipo, se estás com umas dores do caralho, se não há cura para o que estás a sofrer, tipo, para quê? Para quê prolongar isso? Só para dizer, afinal ele não morreu no dia 20 de Fevereiro, morreu no dia 7 de Abril, mas passou aqui este mês e tal numa dor insuportável que até metia dó. Mas pelo menos foi Nosso Senhor que o quis levar. Não, isso é parvo, ok? Isso é parvo. Mas tenham calma, ok? Ninguém vai andar aí a disparar flechas letais, ok? Flechas com seringas letais, não. Tenham calma, não. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Da mesma maneira que quando foi aprovado o casamento homossexual, ninguém começou a ser gay só porque sim. Nem começaram a praticar sexo anal na rua. Tenham calma. Por isso, relaxem, ok? Relaxem. E vamos esperar por novos desenvolvimentos disto. Vamos agora à arroba a seguir desta semana. Está ok, jingle, Bia. Arroba seguir. A arroba a seguir desta semana é arroba Teresa e Luísa. Este perfil foi aquele em que eu pensei, eu adoro uma miúda, porque tipo, este perfil foi enviado por ela, foi tipo, tenho-te mostrar não, vai ao Instagram que eu enviei-te uma cena. E eu fiquei chocado quando eu vi isto. O que é este Teresa e Luísa? É basicamente um perfil de Instagram que tem todos os outfits das duas gêmeas de Uma Aventura, da primeira temporada de 2000. Por isso, que mais é que se pode falar? É só seguir isto. Isto é dos melhores perfis de Instagram, ok? É dos melhores perfis de Instagram de sempre. Por isso, não se esqueçam, sigam Teresa e Luísa no Instagram. E vamos agora às recomendações culturais desta semana. Tá ok? Jingle, Bia. Recomendações culturais. Recomendações culturais. Recomendações culturais. Ok, esta semana há muitas recomendações, principalmente musicais. Vamos começar com o álbum de Slow Rush, do Tame Impala. E vai estar aqui a tocar One More Year, que é a primeira música do álbum.
say one more year. Not worrying if I get the right amount of sleep. Not caring if we do the same thing every week. Of living like I'm only living for me. Of never talking about where we're gonna be. One more year of living like the free spirit I wanna be. We got a whole year, 52 weeks, 7 days each, 4 seasons, one reason. Pá, eu estou apaixonado por este álbum, tipo. Estou mesmo apaixonado, tipo. Já o ouvi umas 10 vezes desde que ele foi lançado. Ele foi lançado no Dia dos Namorados, ok? E pá, o álbum é longo, tem quase 1 hora de duração, acho que tem uns 57 minutos ou assim qualquer cena. Mas não cansa. Isso é que é a melhor cena, tipo, podes estar a ouvir o álbum em loop que não cansa. E pá, provavelmente era o álbum que tinha mais hype para dos que ia ser lançados este ano, pelo menos no início do ano. E acho que cumpriu com as expectativas. E acho que fica melhor a cada audição. Ele continua a cena do Currents, o último álbum do Tame Impala. Aquela cena mais eletrónica, mais dançável e isso. Mas por incrível que pareça, eu gostei. Por isso, está aí a recomendação. Depois, álbuns novos, também temos Honeymoon, dos Beach Bunny, essa banda que foi recomendada pelo Zé Lopes, também recomendo, também está um álbum engraçadinho. Depois também temos Reveso, do Filipe Sambado, esse artista que não atuou no Art Club por causa do Congresso do Chega, ok? Também está um álbum ok. Como é que direi? Está ali uma cena meia Conan Osiris, meia... se calhar Conan Osiris é o mais parecido, mas sem... Tipo, é um Conan Osiris mais controlado. Talvez. Curti muito também. Depois também recomendo Volcano Choir, o álbum Repave, de 2013, que eu só ouvi agora. E vai estar aqui a tocar a música Bygone. Day there bygone, laying near the lights of the nights of the northern lodges. There's a border road, no one slip slides or stopping, and the neighborly sleeping in a coffin with enough keef you can really bore someone. Took a rat trap out to the aching. We were drinking all the ways to down. The door is wide open. You know what we're saying about us now. He's a legend. I'm a legend. And we both go tripping through the door. Know that we are northern now. Heard you promise me at the north end of monogamy. Cut there from filling me leave.
Somewhere I heard you scream for others' hearts, and a lamb is to life. Hold the keys to a Cupid flight, 'cause you won't ever find it's time to up and die. E tipo, é uma banda que tem um vocalista dos Bon Iver. Por isso, é só preciso dizer isso. É um dos projetos paralelos do vocalista dos Bon Iver. E tipo, pá, foi a miúda que recomendou-me, mas eu estou apaixonado por isto. Por isso, e a última recomendação, mas não menos importante, é o Nerdcast episódio 712, assim que nasce o Corona. E tipo, é falar sobre o coronavírus com um biólogo, ok? Com um biólogo cientista, mas sempre a manter aquele tom de humor. E acho que ficou muito engraçado. Tem ele, tem esse tal biólogo, e depois tem outro gajo que está a viver neste momento em Singapura e está mais perto do foco da doença, e acho que dá uma cena fixe. Por isso, já recomendo isso. E acho que é tudo. Já sabem, façam. Ficou assim um episódio ok. Ali a meio eu tive de me controlar porque a minha mãe subiu para este andar, por isso eu fico sempre bué tímido sempre que tenho alguém no mesmo andar que eu enquanto eu estou a gravar. Por isso, mas acho que ficou aí o episódio. Já sabem, façam as cenas de costume, ok? Ouçam, comentem, partilhem, mandem feedbacks, deem estrelinhas no Apple Podcasts que ninguém está a dar e eu vou ter de vos partir todos. E já sabem, sejam patronos em patreon.com/putobarba, até porque agora, como este podcast vai ser um podcast de viagens, vou precisar de patrocínios. Não, estou a gozar, não vai nada ser um podcast de viagens. E pá, e tentem ser felizes e que a barba esteja convosco. Bombinha de fumo.